Olá, pessoal! Meu nome é Veridiana Rocha. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula inaugural em Teologia Sistemática. O tema a ser explorado é a centralidade de Cristo nas Institutas de João Calvino. A nossa aula é uma aula gravada, mas será bastante interativa. Para tanto, eu gostaria de deixar uma pergunta para que juntos possamos refletir sobre a importância desse tema. A pergunta é: o que significa dizer que Cristo é o centro da nossa fé? Para o cristianismo, não existe fé sem Cristo. Então a gente vai responder juntos, vamos refletir, vamos pensar para dar início à formação, à base, ao desenvolvimento desta aula. Conto com a participação de todos, agradeço a presença de todos e vamos lá. Para responder essa questão, eu trago uma pequena citação das Institutas de João Calvino que diz o seguinte: sem Cristo, todo conhecimento de Deus é vão e insuficiente. Essa citação ecoa em um versículo de João 14,6, que diz o seguinte: ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma pequena citação e um versículo amplamente conhecido, mas que respondem ambos de forma clara e concisa qual a importância de Cristo para a nossa fé. O objetivo da nossa aula é apresentar o plano de curso, discutir a centralidade de Cristo segundo a teologia de João Calvino, explorar as Institutas da Religião Cristã, obra magna desse grande historiador, desse grande reformador, e relacionar o tema à teologia contemporânea. Mais do que uma aula, eu espero que esse seja um momento que glorifique o nome do Senhor, que o coração de vocês seja terra fértil, que toda palavra aqui lançada seja como sementes, que a gente possa ampliar o nosso entendimento sobre um tema que é tão denso e é de suma importância para a nossa fé. Vem comigo? Para termos essa compreensão da centralidade de Cristo, precisamos definir o seguinte: Cristo é a centralidade da teologia cristã. Calvino diz o seguinte: Cristo é a lente pela qual entendemos a Deus. E lá em Colossenses 1,15, lemos que ele é a imagem do Deus invisível. Isso significa que toda a nossa teologia, nossa compreensão de Deus, de salvação, de vida cristã, de comunhão, de todos os ofícios, de toda a escatologia, de todo o sacramento, de tudo o que fazemos passa por Cristo. Então, dentro da perspectiva de Calvino, lá nas Institutas, ele explica o seguinte: Cristo é o mediador, aquele que nos reconcilia com Deus. Ele diz: devemos conhecer a Cristo revestido de nossa carne, pois nele vemos Deus. Além disso, Calvino descreve Cristo como profeta, sacerdote e rei. Vamos tentar entender o que significa esses três ofícios que Calvino amplamente aborda, explora e explica, são os três ofícios de Cristo, para definir a sua centralidade. É começo, meio e fim. Cristo está em tudo. Não existe religião, não existe doutrina, não existe cristianismo, nada. Se Cristo não for o centro, não há entendimento. Para Calvino, não se entende como cristianismo. Então, ele coloca Cristo como centro de tudo. Vamos entender um pouco mais sobre os três ofícios de Cristo. Calvino faz a seguinte citação: Cristo, ao assumir a natureza humana, tornou-se o mediador. Agora nós vamos desbravar os três ofícios. Vamos abordar um a um para a gente tentar entender, para que fique claro exatamente o que Calvino quis dizer com cada um desses ofícios atribuídos a Cristo. Primeiro a gente vai começar com o profeta. Como profeta, Cristo é a suprema revelação da vontade divina, cumprindo a promessa de Deuteronômio 18,15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti.
Calvino enfatiza que Cristo não apenas transmite a palavra de Deus, mas é o próprio Verbo encarnado, que ilumina a mente dos crentes para compreenderem as Escrituras. Ele escreve: Cristo nos guia à verdade por meio de Sua palavra, que é a luz para os nossos caminhos. Isso ecoa com Salmos 119, versículo 105. Essa função profeta é essencial, pois sem a revelação de Cristo, o homem permanece em trevas espirituais. Sem a função, sem o ofício do profeta, a leitura das Escrituras não tem a revelação do que Deus está querendo transmitir. Cristo, ele serve exatamente para isso, para trazer o entendimento, para iluminar o que é a palavra. Ele é o Verbo encarnado. Então, ele traz a iluminação do que a palavra quer nos dizer. É a revelação. Esse é o ofício do profeta. Já como sacerdote, Cristo oferece-se a si mesmo como sacrifício perfeito e eterno. Sacrifício único, último. Não existe nada além do sacrifício feito por ele. Foi para Calvino, Calvino coloca como se tivesse sido assim um checkmate. Acabou. Cristo foi o sacrifício perfeito e eterno. Hebreus 7:27 fala: Ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, pois fez isso de uma vez por todas. Calvino destaca a obra expiatória de Cristo, afirmando: Nosso Senhor fez expiação pelos nossos pecados, oferecendo-se como sacrifício perfeito e eterno, uma vez só. Essa intercessão sacerdotal é contínua, pois Cristo ressuscitado vive sempre para interceder por nós, garantindo a eficácia da redenção. Que lindo, né? E por fim, como rei, Cristo governa a igreja e a criação com autoridade soberana. Calvino explica: Cristo, como rei, nos protege e governa, conduzindo-nos ao seu reino eterno. Essa realeza é espiritual, mas também escatológica, o que ecoa lá em Salmos 110:1. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. A soberania de Cristo assegura a proteção da igreja e a consumação final de todas as coisas. Assim, os três ofícios revelam a centralidade de Cristo como mediador que revela, reconcilia e reina, cumprindo assim os seus três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Essa é a soberania de Cristo. Essa é a chave da sua centralidade. Como eu havia dito, a nossa aula, apesar de ser gravada, ela é extremamente interativa. Eu gostaria de refletir com vocês. Como que a visão de Calvino sobre Cristo, sendo ele o mediador único, essencial, molda a nossa visão sobre salvação? Como que a gente pode crer? Como que a gente exerce a nossa fé, trazendo toda a centralidade para a pessoa de Cristo? Vamos responder? Pessoal, chegamos ao final dessa aula. É uma aula sobre a centralidade de Cristo, segundo as Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Para Calvino, para a teologia de Calvino, Cristo é o centro da teologia, não existe outro. Ele é o mediador, exerce os três ofícios de profeta, sacerdote e rei. E Calvino conclui dizendo que, sem Cristo, o conhecimento de Deus é vão. Não existe teologia sem que Cristo seja o centro. Espero que todos tenham gostado, que eu tenha trazido entendimento acerca do assunto. Fico muito feliz que tenhamos chegado até aqui, até o final.
Até uma próxima, se Deus quiser.